quase um ano desse dia, de um processo também. Eu lancei meu primeiro álbum, Preta por Ter, que é o álbum que vocês não era nem, acho que vocês eram criança, e é um álbum que chocou muito na época, porque eu fiz umas fotos pro encarte nua. E também não era uma coisa assim, pasmem, mas era uma coisa que as pessoas não viram com bons... A cantora Preta Gil sempre lidou muito bem com as críticas. Agora, uma coisa que foi um verdadeiro marco na sua carreira e que teve muito burburinho aí na imprensa, é isso mesmo, ela resolveu posar livre, leve e solta para as fotos do seu CD. E claro que naquela época as coisas eram completamente diferentes, né? Por isso que a gente precisa continuar no vídeo para entender o que rolou. Então, ó, já senta o dedão no like e se inscreve para você conferir todo o vídeo da hora que a gente postar aqui para você. Porque aqui tem podcast. Gostava, ao mesmo tempo, na época, Kelly Key tinha sido lançada naquela mesma época. E eu adorava Baba Baby. Nossa, e eu falava, quem não adorou? Vamos fazer essa música na nossa vibe. E os meninos, mas como assim, Kelly Key? Como assim, Kelly Key? Eu falava, vamos fazer, acredita, vai dar certo. E aí comecei a vir com as minhas referências, com as minhas músicas. A gente começou a tocar. Você se internou nessa casa aí? Entendi. Foi vindo swing. E a gente fez o meu primeiro show no Rio, no dia 18 de junho de 2002, há 21 anos atrás. E aí eu chamei minha galera, eu era a RP Mor, né? Meus amigos todos muito conhecidos. Ficou nervosa, não? Fiquei, mas eu tava tão feliz, assim, de ter finalmente conseguido realizar um sonho que era um sonho que eu nem sabia que era tanto sonho, assim, do jeito que eu queria. Aí chamei a galera, marquei, falei, é dia tal, e vamos lá, galera, vamos. E todo mundo foi, sentou, assistiu o show, piraram. Vibrou. E naquele primeiro show já nasceu a mesma energia que eu tenho hoje. Já era uma coisa muito de acreditar numa coisa muito democrática, de misturar um ecletismo, que eu sempre gostei de todos os ritmos, eu não tenho preconceito com música, aliás, não tenho preconceito com quase nada, mas eu amava essa mistura, fazer essas misturas. Mas numa época que era totalmente diferente, não, tipo assim, estranhamente mal visto. Como assim? E Preta Gil, filha do Gilberto Gil, cantando Baba Baby, cantando, sei lá o que cantava na época, enfim. Como que foi a crítica? Obviamente que me detonaram. Sério? Claro, óbvio. Isso aí é uma coisa que... no dia que eles elogiavam, mas não. Parou. Nesse dia, obviamente, foram vários olheiros, né? Os meus amigos de gravadora, eu não trabalhei anos para as gravadoras, então eu era amiga de todos os presidentes, os diretores artísticos, a galera em peso. Esse foi o dia que você falou assim, vou usar todas as minhas cartas? Com certeza, e não deu outra. O Tom Capone, que é um grande produtor, já falecido, grande amigo meu, tinha feito... meu pai era da Warner nessa época, ele tinha feito um trabalho incrível com meu pai, ele era um gênio, ele foi assistir o show e falou que essa garota tem alguma coisa nela. Uma semana depois do show, eles me chamaram para uma reunião e a gente assinou um contrato para fazer um disco. E aí a gente foi para estúdio e no ano de 2003, depois de quase um ano desse dia, de um processo também, eu lancei meu primeiro álbum, Preta por Ter, que é o álbum que vocês não era nem, acho que vocês eram criança, e é um álbum que chocou muito na época, porque eu fiz umas fotos pro encarte nua. E também não era uma coisa assim, pasmem, mas era uma coisa que as pessoas não viram com bons olhos, uma hipocrisia num país onde, enfim... Todo mundo sexualiza. Mas a ideia foi sua dessa capa? Mas por quê? Me conta. Vou contar. Fui fazer as fotos junto com a Vânia Toledo, uma grande fotógrafa, um ícone da fotografia. A Vânia fez livros históricos, depois vocês pesquisem, ela fez livros, e ela fazia muito nu. Ela fez Sônia Braga, ela fez Minha Madrinha Gal, ela fez, enfim, a Rita Lee, ela fazia ensaios sensuais. E a Vânia era uma puta fotógrafa que eu tinha como um sonho trabalhar com ela. Chamei ela para fazer a capa do disco, ela topou. O Fernando Zarif, um outro amigo meu muito foda, que era um diretor de arte, fazia capas de discos de Paralamas, Titãs, que era minha turma.
E eu chamei ele pra fazer a capa do disco. A gente foi pro ensaio fotográfico. Uma amiga minha, Manuela, fez o styling, não tinha... Ela levou umas roupas, a gente botou as roupinhas assim, eu olhei pra eles, eu fazendo aquelas fotos. Na época não era digital, a gente fazia Polaroid, vocês não pegaram isso. Não, mas hoje a gente botou a... Mas era uma máquina de Polaroid grandona, assim, que você tirava a foto pra você ver a luz. O fotógrafo se baseava naquela Polaroid pra afinar a luz. Ela fez umas Polaroids, assim, antes de gastar o filme, né? Porque era caro. Imagina. E aí eu falei, tá legal isso, tem alguma coisa errada aqui. Eu olhei pra ela e pro Zari e falei, e se eu ficar nua? Era uma vontade que eu tinha, muito grande, de fazer um ensaio sensual. Que da hora. E os dois piraram, falaram, claro, nua, agora, nua, tira. Eles compraram essa ideia na hora. Na hora, tira. E aí eu tirei a roupa, literalmente, e a gente começou a fazer um nu que não fosse, obviamente, explícito. Eu tinha senso algum, né? Meus anos de profissão. E também devia estar muito à vontade com os profissionais ali pra você... Total, não, mas eu tava eu tava em família. Mas olha, eu sou uma pessoa que eu tenho pouco pudor com o corpo. No trabalho, a galera que trabalha comigo sempre fica, ai, fecha a porta, ai, aqui. Eu falo, que fecha a porta, gente? Quem que não viu um peito? Quem que não viu, não sei o quê? Isso aqui um dia a terra vai comer tudo. Eu vou ficar aqui agora de migué com... Mas na hora que você pensou em fazer essas fotos, você já sabia que ia dar toda essa repercussão? Não, eu era eu falo isso, eu brinco, que eu era uma pretinha no país da Tropicália. Eu achava, até Alice no País das Maravilhas, era eu no País da Tropicália. Eu era muito ingênua. Eu achava que o mundo todo era moderno e feliz, como os meus pais, como a minha família, como o meu meio. Eu achava que ia ser incrível, que todo mundo ia entender a minha ideia. Tanto é que quando eu mostro as fotos pro meu pai, a primeira coisa que ele fala é desnecessário, preta, desnecessário. Ele fala. E aí eu falei, caraca... Eu fiquei no misto. Eu falei, cara, meu pai tá sendo careta, é isso mesmo? O meu pai? Meu pai, o Gilberto Gil, tá sendo careta. E o cara não tava sendo careta e podia até estar sendo um pouco... ciumento, pô. Um pouco, talvez. Mas ele me alertou, ele falou, olha, isso aí vai chamar muita atenção. Eu falei, cara, então tá ótimo se for chamar muita atenção. Vambora. Mas eu não sabia que isso ia chamar mais atenção do que a minha música. Que foi o que aconteceu. O quê? Que vocês eram criança, repito de novo, que são muito jovens. Mas na época não tinha essa coisa de Instagram, site, esses sites TV, de fofoca. Era TV ligado o dia inteiro. Era o Leão Lobo num canal, não sei quem no outro. E a filha. E meu pai, pra piorar a minha situação, ele tinha acabado de virar ministro da Cultura, que coloca num outro patamar. Tá? Que o Gilberto Gil, ministro da Cultura, aí, ó, foi chave. Foi chave? Foi legal? Foi foda. Chave é legal, entendi. Chave é legal. Chave é foda. Então ficou aqui tipo a gente assim, trocando filha linguajar. rebelde dele, olha só, sacou? Ela tá chamando atenção. Você pegou o ponto certo. Eu, na época, eu tinha uma referência muito forte de uma mãe de uma amiga minha, Laila, que era a Neuzinha Brizola. A Neuzinha Brizola foi uma cantora, ela era filha do Brizola, que era governador do estado do Rio de Janeiro. E ela era uma cantora que fazia muito sucesso. Estava no Chacrinha todo final de semana, e a galera pegava muito no pé dela. Eu vi isso, eu era criança, mas eu via como eu não entendia. Eu falava, eu não via isso na minha casa, né? Ninguém pegava no pé do meu pai. Mas no pé da Neuzinha, a gente saía, assim, pra passear. E aí tinha um fusquinha na porta com um cara que ia atrás, aí saía, eram os paparazzis, na época a gente não sabia, mas eram os fotógrafos. Tirando foto dela, e aí era a capa do jornal no dia seguinte. Neuzinha Brizola, vira à noite, embalada, filha do governador, não sei o quê. Eu falava, cara, na época, quando começou aquela loucura, me veio a Neuzinha na cabeça. E como eu achava injusto o que faziam com ela. Ela falava o que ela sentia? Ela foi se afundando, assim, acabou uma época, ela desistiu, inclusive, da carreira, porque ficou bad. E eu falei, não quero que isso aconteça comigo. Pelo amor de Deus, mano. Isso é muito louco, né? A pessoa tirava uma foto da pessoa sem autorização, postava e a manchete que quisesse, irmão. Na capa. Ué, até hoje não é assim? Uhum. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. E hoje reverbera muito mais rápido, né? Ou é instantes, né? Porque é no clique aqui. Mas naquela época também não tinha como você dar uma resposta na hora, né? Saiu no jornal, onde você vai falar? Não, aí o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito louca. Eu era uma cantora
que era isso, era a galera apostando no escuro. Eu era uma produtora muito bem sucedida, tinha 29 anos, eu não era uma garota mais. Você era adulta, eu tinha um filho de 9 anos, eu não tava com 18. Então tinha, assim, um monte de senão. A galera realmente desconfiava, falava, isso não vai dar certo não. Capricho da Preta, vamos fazer esse disco aqui e depois a gente vê no que dá. Eu tô falando isso de um modo em geral, assim, a própria gravadora, os meios de comunicação, não tava ninguém dando muita bola. Isso não te irritou? Isso eu não tinha sacado ainda. Ah, tá. Eu não tinha sacado ainda. Quando a gente, numa reunião pro lançamento, a minha label na época, Carla Bastos, um beijo, eu sempre falo dela, ela vira pra mim e fala assim, meio triste, sabe? Assim, Preta, a gente não... Que o meu sonho... a gente tem umas coisas assim que a gente idealiza, né? Meu sonho era a coletiva de imprensa. Sabe aquela assim? Preta Gil, chegando. Oi, boa tarde, vou lançar meu disco. É assim, assim, sabe? Eu achei que ia ter coletiva de imprensa, achei que ia ser legal. Ela falou, ai, Preta, eu queria te falar uma coisa, assim. Mas, assim, a gente mandou o disco, os meios de comunicação ainda estão ouvindo, mas ainda não chegou. Uns não receberam, a gente teve uma baixa aqui, assim, a gente não vai fazer a coletiva. Porque não teve muita aderência, assim, a galera não confirmou muito. Nossa. Eu já comecei a sacar que o jogo ia ser mais difícil. Falei, tá bom, isso era uma sexta, eu achava que essa coletiva ia ser na outra terça-feira, quando dá mais ou menos assim, no domingo, ela começa a me ligar, loucamente. Preta, por favor, Preta. Aí já tinha celular. Preta, também tinha negócio era Nextel. Tinha muito isso. Amava, chave. Putz, Nextel era chave a beça. Fiz amizade, Carolina Dickman virou minha amiga por causa do Nextel. Depois eu conto isso. E a gente era mal educado, né? A gente já falava, oi, tudo bom? Você tá aí? Pode falar. Atravessando. Né? Aí depois a gente foi aprendendo, né? Primeiro você dá um toque, depois a pessoa, se ela responde, aí você grita. Aí a gravadora aí ela começou a ligar pra mim e falar, Preta, você tem como tá amanhã às 9 da manhã na gravadora? Eu falei, mas por quê? Não, porque todos os jornalistas estão loucos, eles ouviram o disco, eles estão muito empolgados. E a gente vai conseguir juntar amanhã mais ou menos uns 15 jornalistas para fazer não sei o que, nananã. Não vai ser presencial, vai ser... Skype? Não tinha Skype. Tinha um negócio grandão assim no meio da sala, fazia... Era telefone mesmo. Você ligava e aí você falava. Como é que é o nome daquilo? Conferência. Isso. Aí... Eu falei, tá bom, tudo bem, mas pelo menos, né, vai ter. Aí a gente cheguei lá, conferência, começa. Oi, Preta, sou eu, fulano, da Folha de São Paulo, dando um exemplo. Sim. O que seu pai achou dessa foto nua na capa do disco? A casa do cara. Eu falava, oi, tudo bem? Prazer, Preta Gil, eu tô lançando um disco. Falei, meu pai, eu não sei, na época eu nem usava, nem contava a história do Desnecessário, porque eu também tinha um pouco de vergonha de falar que meu pai achou desnecessária a foto do disco, né? Não ia, lógico, né? Não ia falar. Aí o outro, Preta, e não sei o que, e essa ideia dessa foto sensual? Cara, no 5º jornalista me perguntou isso, eu falei, puta que pariu, alguém aqui escutou a porra do meu disco? Eu tô lançando um disco, eu não tô lançando uma Playboy. É um disco, vocês não escutaram. Eu lembro que o Sérgio Afonso, que era o presidente da minha gravadora na época, ele nem tava no andar, eu gritava tanto na sala que chamaram ele entrou, tipo, pra me acalmar. Meu Deus. Tipo, o que tá acontecendo? Eu falei, porra, os caras só perguntam o que acharam do meu pai, o que meu pai achou, por que eu tive ideia disso. Só falam da foto pelada. Aí eu vim, o desnecessário do meu pai começou a gritar na minha cabeça, né? Tipo, saquei, ele me avisou. Esperando ele chegar e falar, te avisei. Exatamente. E aí, foi um escândalo, literalmente. Eu lembro que no dia seguinte já estava eu dando matéria para Renata Ceribelli, do Fantástico. E, mais uma vez, abordando esse assunto da nudez na capa do disco. E eu falando, eu era muito despreparada, assim, na época. Eu lembro que eu falava... Cara, eu acho muito careta, as pessoas estão falando do meu corpo. Já era uma pauta que hoje a gente fala muito, assim, né?
E que eu, na época, não era pauta pra mim. Era só eu defendendo a minha existência, defendendo o meu direito de fazer a foto como eu quisesse, nua, pelada, enfim, como eu quisesse. Ter o direito. Ter o meu direito. Sim. E principalmente porque era uma manifestação artística, não era uma coisa assim. Foi sexualizada. Não era. Até era, porque nu vai ser sempre, não tem jeito, mas enfim. Não, e mesmo que fosse, eu era adulta, eu queria e eu podia, né? Não, tudo bem se eu quiser me sexualizar, eu me sexualizo eu mesma, Sim, né? O seu corpo. O meu corpo, minhas regras, não é isso? Exato. Então, na época, a gente não falava essas frases, mas eu já sentia que tinha alguma coisa errada acontecendo ali com aquilo tudo. E aí eu meio me fechei, e a gravadora ficou meio preocupada, porque tinha muita demanda de coisa pra fazer, e eu fiquei meio assustada mesmo, assim, de ver meu nome em capa de jornal. Esses jornais mais populares, assim, todos com chamadas... Você não queria, né? com chamadas muito sensacionalistas, e eu achei aquilo tudo muito estranho, assim. Eu falei, cara, não era isso que eu queria. Meu pai tinha toda a razão, eu não quero, não sei se eu quero. Pensei, assim, será que eu desisto? Será que eu... E aí eu falei, pô, Preta, você sonhou com isso, você quer tanto isso, você não fez nada de errado, você não fez mal a ninguém, você só tá lidando com, primeiro, com uma imprensa que é assim, que não mudou também nada muito de lá pra cá, e com uma sociedade que é conservadora, e que você não tinha contato com essa sociedade, que você não conhecia essas pessoas que pensam diferente de você. Mas prazer, pessoas que pensam diferente de você. E vamos encarar? Vamos encarar. E aí eu fui, encarei e tô aí até hoje.